Durante a preparação do portfólio, é necessário também ter algumas diretrizes já pré-definidas, como, por exemplo, qual será o critério para incorporar atividades dentro desse instrumento organizador, digamos assim, que é o portfólio. No texto em questão que estamos debatendo, a autora nos coloca que o critério para a seleção de materiais foram a divisão por área e a segunda opção será a escolha das atividades pelos alunos. Os alunos escolherão qual atividade irão compor o portfólio. E também uma outra questão que foi discutida nessa implementação dessa proposta de portfólio na escola montessoriana, em Niterói, Rio de Janeiro, foi que você iria utilizar a ajuda tecnológica de informação como áudio e vídeos, para que assim os alunos, os professores tivessem mais elementos para poder avaliar o portfólio que estava sendo construído. Ele não seria somente de atividades, mas também de momentos de aprendizagem, fotografias, vídeos de atividades em grupo ou atividade individual, para que os pais pudessem também acompanhar essa aprendizagem, como está se dando essa aprendizagem. E a coordenação pedagógica da escola também pudesse discutir com o professor novas implementações de novas ações à luz do que foi assistido, dos vídeos, das atividades propostas. Outra questão também é um encontro entre o professor com o coordenador e o professor com o aluno, que é sobre a seleção dessas atividades. Por que está se selecionando tais atividades, avaliando as questões do prazer, da dificuldade, da descoberta, dos motivos que justificassem a escolha. Para assim, esse momento ficou determinado pelos professores um dia da semana para contato com os orientadores. Cada professor orientava 16 crianças e que foram escolhidas por sorteio, quer dizer, não era a sua sala de aula, mas o sorteio de alguns alunos para você orientar. Esse momento era importante, pois revelava ao professor e ao aluno o caminho da sua aprendizagem, como ela estava sendo realizada. E claro, também acontecia a autorreflexão. Nesses encontros e no cotidiano eram feitos registros sistemáticos em sala de aula, que também seguiam a mesma rotina, onde o professor anotava todo o processo de aprendizagem, toda a dificuldade, as produções que eram arquivadas, apresentava toda a coleção de atividades do educando, sua atividade trimestral, o resultado da construção realizado e analisado. E é claro que somente por meio de observações diárias, nessa construção dessas atividades que vão para o portfólio, é que o aluno consegue enxergar o que ele está tendo dificuldade e o que não está tendo. Muitas vezes o próprio aluno pede para que seja refeito aquela atividade e ele mesmo a corrige para que vá dentro do portfólio sem nenhum tipo de problema. Esse processo de revisão, de reconstrução de uma atividade é muito importante, porque você está desenvolvendo com o aluno o senso crítico sobre o que ele está aprendendo e a qualidade da aprendizagem que ele está tendo. E é claro que também, mais adiante, depois de realizar esses registros, é necessário socializar com os pais, né? E após a apresentação do portfólio pelo aluno em casa aos pais ou responsáveis, a devolução deveria acontecer entre pais, alunos, coordenação e professora. E isso justifica para que os pais saibam o que o aluno, o que o seu filho está aprendendo ou o que não está conseguindo aprender. E com isso ele acompanha mais de perto esse processo de aprendizagem. Então as reuniões pedagógicas, elas acontecem depois da apresentação do portfólio pelos alunos aos pais. Os pais vão na reunião com o portfólio e se reúnem com a coordenação e o professor para que assim vejam os acertos, os equívocos, os avanços e as dificuldades de cada
Filho, como foi possível observar ao longo do texto a implementação do uso do portfólio como um dos instrumentos avaliativos pelo Colégio Ágora foi implantado desde 2009, e é claro que o relato dessa experiência de implementação desse portfólio envolveu outros instrumentos, relatórios trimestrais, observação diária do aluno, além do portfólio, da organização das atividades do portfólio. Uma vez que o grande objetivo do processo de avaliação é mapear a grande vastidão das áreas e habilidades que o aluno vai adquirindo sobre o seu conhecimento. É claro que a construção do portfólio envolve um grande desafio, porque nem todos os professores tiveram uma formação que trouxesse a avaliação da aprendizagem como foco na sua formação inicial e nem na sua formação continuada, e consequentemente mudou-se práticas, mas não se mudou práticas avaliativas. E isso envolve muitos debates, muitas leituras e consequentemente muitos encontros entre professores e coordenação, para que assim tenha-se um aparato teórico suficiente para se implementar uma nova proposta que incorpore o portfólio no processo de ensino-aprendizagem. E é claro que na construção do portfólio, o texto apresenta algumas questões muito interessantes e que eu trouxe, como por exemplo, componentes principais na organização de um portfólio. O nome do aluno, como ele é em casa, o que mais gosta de fazer, o que ele faz nos finais de semana, o que deixa ele feliz, o que deixa contrariado, e na escola o que ele mais gosta de fazer, o que ele não gosta. O professor orientador também deve dar um parecer, como eu vejo meu orientando, sobre a questão da aprendizagem. Então, assim, essas questões, essa ficha que é construída aqui, que é quadro 1, ficha de apresentação do aluno, apresentação do ensino fundamental 1, ela traz um mapeamento geral de quem é esse aluno. E essa ficha já é um dos elementos avaliativos que vão para o portfólio. Consequentemente, se conversa com o aluno preenche essa ficha, e essa ficha é organizada no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre. No primeiro trimestre, no item B, a construção do portfólio, o professor orientador escreverá seu nome e um relato ou depoimento sobre o aluno. E aí tem um exemplo que o professor escreve. Em algumas observações que fiz nesse início do ano, posso dizer que você tem uma boa concentração ou uma concentração pequena, e que por isso vamos precisar trabalhar muito isso, que prefere trabalhar nas áreas tais, que é responsável por suas tarefas, ou tem esquecido por vez de cumprir o acordado, então também vamos precisar dar mais atenção a essa sua dificuldade. Percebi que trabalha muito bem em grupo, ou prefere trabalhar individualmente, mas aceita bem a proposta, é em grupo, ou não se organiza muito bem quando a proposta é em grupo, se dispersando com facilidade. Vou ajudar você a conseguir produzir tudo o que é capaz nesses momentos. Então, assim, um modelo, né, no item B, de como registrar o primeiro trimestre, depois registrar o segundo trimestre, sempre levando em consideração essa parte da concentração, essa parte da atividade em grupo ou individual. Porque dessa forma você vai criando uma rotina de trabalho com o aluno, vai facilitando esse olhar para algumas questões, como quando eu estou fazendo alguma atividade individual, eu preciso ficar em silêncio para poder pensar, refletir e escrever. Quando eu estou fazendo uma atividade em grupo, eu preciso pensar, mas eu também preciso falar, preciso socializar, porque é necessário esse preâmbulo para poder registrar as atividades que foram elaboradas